Atenção para o toque de 5 segundos. A Câmara Municipal de Piraí passa a transmitir ao vivo, a partir desse instante, a sessão legislativa através da Câmara Piraí Web TV. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado os senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior presente e o Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 40ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 89/2013, João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando de suas prerrogativas, requer à mesa ouvido do outro plenário que seja encaminhado expediente legislativo, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a Light S.A. para que seja trocado o poste de cimento na rua Simeão Antônio Vaz, próxima à escadaria, no bairro Sossego, neste município. Tal requerimento se dá ao poste estar em péssimas condições de conservação, colocando em risco a vida dos pedestres que por ali trafegam, pois o mesmo encontra-se tombado. Por tais razões, entendendo justificada a proposição, espero de sua excelência o senhor prefeito municipal as providências cabíveis. Sala das Sessões, 9 de julho de 2013, João Roberto Ladeira da Costa, vereador. Indicação número 433/2013, João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando de suas atribuições legais, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente para que seja feito um projeto de pavimentação na estrada antiga Fazenda São Vicente, do número 450 ao número 830, bairro Vale Verde, neste primeiro distrito. A pavimentação da rua acima citada irá beneficiar mais de 26 famílias que hoje sofrem com poeira constante e lama em frente às suas casas. Essa pavimentação não só trará mais benefícios à comunidade, como também melhorará a qualidade de vida, visto que tal situação vem prejudicando a saúde daqueles moradores, principalmente as crianças e idosos. Certos de poder contar com a atenção do senhor prefeito municipal, aguardo providências cabíveis. Sala das Sessões, 9 de julho de 2013, João Roberto Ladeira da Costa, vereador. Indicação número 434/2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente a criação de uma linha municipal de ônibus que faça o percurso Santanésia-Piraí via Fazendinha e quilômetro 3, para atender os moradores daquelas localidades. Os munícipes que residem nesses locais encontram dificuldades em chegar até a sede do município em virtude da falta de transportes coletivos. E essa medida, além de proporcionar melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, ainda trará benefícios para o comércio, visto que esses moradores têm muito mais facilidade em se deslocar até a cidade vizinha de Barra do Piraí. Em relação aos moradores do quilômetro 3, a criação da linha resolverá definitivamente o problema daquela comunidade. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, espero do chefe do Executivo providências para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de julho de 2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, Júnior Dentista, vereador. Indicação número 435/2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, Júnior Dentista, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente que seja feita diariamente a coleta de lixo na Rua C, em Santanésia, distrito deste município. Os moradores da referida rua reclamam a coleta de lixo que tem sido feita em dias alternados, deixando-a com aspecto de sujo e exalando mau cheiro, o que contribui para a proliferação de insetos. Face ao exposto, aguardo do excelentíssimo senhor prefeito municipal o atendimento à presente solicitação. Sala das Sessões, 9 de julho de 2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Indicação
436/2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, Júnior Dentista, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja encaminhada à secretaria competente a colocação de sinalização de trânsito vertical na estrada Hugo Lengruber Portugal, do Valão de Santanésia até o quilômetro 3, indicando a quilometragem, os principais sítios e fazendas, pontos de referência e assentamentos ao longo da via. A sinalização acima solicitada tem como finalidade orientar principalmente visitantes e motoristas que utilizam dessa importante estrada vicinal do município, uma vez que a sua extensão é de aproximadamente 22 quilômetros e que atualmente nela não existe nenhum tipo de sinalização. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos de Sua Excelência o senhor prefeito municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de julho de 2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, Júnior Dentista, vereador. Indicação número 437/2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a possibilidade de leiloar ou doar os móveis descartados pelo serviço público neste município. Os móveis sucateados e descartados pelo serviço público para o depósito, conforme foi constatado, muitos deles se encontram em bom estado de conservação e poderiam ser leiloados ou doados a várias associações de moradores ou mesmo ao PAI, conforme solicitado na reportagem, que com certeza irão fazer bom uso. Com o processo de reutilização, esses móveis irão beneficiar aquelas associações, evitando assim agredir o meio ambiente e a proliferação de doenças. Face ao exposto e justificada a proposição, aguardo de Sua Excelência o senhor prefeito municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de julho de 2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, processo número 1289/2013, projeto de decreto legislativo número 5/2013, relatores Luiz Fernando Colucci Júnior e Darley Gomes de Moraes. Exposição examinada da matéria. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento reunidas, veio o projeto de decreto legislativo número 05/2013, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Darley Gomes de Moraes, que visa conceder título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Sebastião Corrente Radael. A finalidade do projeto é a concessão de título de cidadania a uma pessoa que muito contribui para o desenvolvimento de nosso município, pelo trabalho que presta em benefício de toda a população piraiense no desempenho de suas atividades profissionais. Os recursos para o atendimento das despesas decorrentes da aplicação do presente projeto de decreto legislativo encontram-se apontados no artigo 3º do projeto, atendendo assim o que determina a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. A legalidade do projeto encontra respaldo no artigo 19, inciso 22, da Lei Orgânica do Município de Piraí, que autoriza privativamente a Câmara Municipal conceder título de cidadania honorária piraiense, quanto à sua conveniência e oportunidade, e também sobre os seus aspectos redacionais, constitucionais e legais, nada se nos afigura que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores, pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 5/2013, de acordo com seu texto original. Sala das Comissões, 9 de julho de 2013. Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamentos. Conclusão das comissões. Pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 9 de julho de 2013. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Júnior Rocha, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, processo número 1223, ano 2013, matéria, projeto de lei número 37/2013, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2014, encaminhado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Origem, Poder Executivo Municipal, relator, vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, Júnior Dentista. Parecer, com o respectivo impulso processual, chega-nos para o competente parecer, através dessa comissão e da relatoria,
assinada face e expressividade do projeto de lei. Pela ordem processual, o parecer está consubstanciado no artigo 70 e seus incisos na Resolução número 378, de 20 de dezembro de 2002, com a clareza necessária aos senhores parlamentares, face à exposição da matéria em exame, no que concerne a conveniência e oportunidade e a opinião sobre a legalidade e a constitucionalidade. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, criada com o advento da Carta Magna, se solidificou nos diversos níveis de governo, acautelado e norteado a elaboração da Lei de Meios no seu conjunto de exposições administrativas, técnicas e políticas e, evidentemente, com o respeito jurídico, constitucional e contábil. Como não poderia deixar de ser, as disposições e os avanços da Lei Complementar número 101 do ano de 2000, atingindo um fim verdadeiramente importante, ou seja, a ação governamental planejada e a gestão fiscal responsável, equilibrada e transparente. Portanto, o fato é que, se elaborar um orçamento, este produza posteriormente, na forma de lei, estabelecendo políticas, ações e meios para concretizá-los que reflitam os anseios da população, sejam definidas, de preferência, com a participação e possibilite a estágios mais avançados de desenvolvimento, qualidade de vida, equidade e bem-estar social. Por ser verdade, essa lei, cujo espírito e objetivos levam em conta valores e movimentos até universais e, portanto, tem uma força irreversível, mesmo que com o tempo e a sua aplicação prática mostrem-se necessárias revisões por meio do Legislativo, os gestores públicos terão que buscar se ajustar aos seus mandamentos e dirigir a sua administração no sentido do atendimento desse espírito, princípios e objetivos. Há de se ressaltar que o sistema orçamentário inaugurado pela Constituição de 1988 estabelece o convívio harmonioso do plano plurianual, da LDO, da Lei de Meios Anual. Nesse contexto, a função constitucional da LDO consiste principalmente em orientar a elaboração da lei orçamentária anual e compreender as metas e prioridades da administração, assim consideradas as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente às alterações na legislação tributária, entre outras. Assim, devemos considerar que a LDO deverá ser elaborada com observância aos aspectos legais, constituindo parte por um sistema orçamentário. A LDO deverá ter o seu conteúdo compatível com o PPA, o plano que antecede o processo de planejamento, e com o LOA, que lhes sucede, ou seja, a norteadora desta. Ora, nos parece claro a exposição, apesar de sintética, mas objetivos claros sobre o projeto de lei, ora em discussão e votação. Não há como negar a sua legalidade, a sua constitucionalidade, obedecidos que foram os dispositivos constitucionais da Carta Própria da Lei Complementar número 101/2000, mostrando com nitidez em seu texto a regulação que deverá ser acompanhado quando a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, obedecidos também os dispositivos da Lei nº 4.320, de 17/3/64. Certamente, a leitura do projeto observará o cumprimento do artigo 165 da Constituição Federal de 1988, dispondo que a LDO compreenderá a metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro. A. B. As orientações para a elaboração da LOA. C. As disposições sobre alterações na legislação tributária. Na verdade, essa comissão e por seu relator nada tem a acrescentar ao texto do projeto por considerá-lo absolutamente legal e constitucional, não só pela tempestividade, oportunidade e legitimidade, cabe-nos opinar com absoluta consciência aos nobres parlamentares a sua aprovação diante do seu texto. Sala das Comissões, 8 de julho de 2013. Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador relator. Membros da comissão, de acordo com o parecer do ilustre relator, Sala das Comissões, 8 de julho de 2013, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente, e Mário Hermínio da Silva Carvalho, membro. Da Comissão de Finanças e Orçamento, processo número 1223, ano 2013, matéria: projeto de lei número 37/2013, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2014, encaminhado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Origem: Poder Executivo Municipal. Relator: vereador Darley Gomes de Moraes. Parecer: preliminarmente, encaminhada a essa comissão, tempestivamente, o projeto de lei acima epigrafado, objetivando a apreciação pelo Poder Legislativo, fulcrado na legislação pertinente, tem
tendo em vista o cumprimento literal da Lei Complementar número 101, de 5 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Repita-se, projeto de lei que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício vindouro. Notoriamente, essa sistemática permite a discussão de princípios essenciais da estrutura do orçamento anual, sem o que se correria o risco de ter uma proposta que, embora consistente, não atendesse à demanda específica da população. A mudança institucional e cultural no trato com o dinheiro público, dinheiro da sociedade, com a edição de lei complementar número 101/2000, gerou uma ruptura na história político-administrativa do país. Essa comissão, por seu relator, preocupa-se com a governabilidade em qualquer nível de governo, principalmente na gestão pública propriamente dita. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto, superintendente-geral do IBAM, leciona com muita propriedade, se não vejamos, o advento de uma lei como essa, cujas preocupações obedecem a uma tendência mundial, reflexo tanto da crise, principalmente financeira, do Estado, como fortalecimento e crescente da mobilização e pressão da sociedade civil em busca do aprimoramento e do controle social da gestão pública, em gestão fiscal responsável. IBAM e BNDES, página 12. Tradicionalmente, coube ao Poder Legislativo o único papel de autorizar os administradores públicos a efetuar gastos para atender os objetivos e as ações fixadas pelo Poder Executivo. Artigo 165 da Constituição Federal estabelece que a elaboração do PPA, da LDO e da LOA é de iniciativa somente do Poder Executivo. Assim, a LDO é um instrumento de planejamento inovador trazido pela Constituição da República para dar, entre outros, mais transparência ao projeto de elaboração do orçamento e, em especial, tornar possível a participação concreta do Parlamento na condução de finanças públicas. Com a LDO, o Legislativo passa a interferir no processo decisório que resulta na elaboração da Lei de Meios. O exame do projeto, acompanhada da mensagem número 020/2013, datada de 25 de junho de 2013, encontra-se apensado o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o próximo exercício, compreendendo a. Disposições preliminares, evidenciando o conteúdo da LDO. B. Prioridades e metas da administração municipal. C. Estrutura e organização do orçamento municipal. E D. Diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. E ainda disposições relativas a. Despesas com pessoal e encargos. B. Receita e alterações na legislação tributária. C. Anexo de metas fiscais. D. Anexo de riscos fiscais. E disposições finais. As disposições contidas nesse projeto contribuem no sentido de dar mais clareza e consistência à proposta orçamentária, cuja elaboração será norteada pela LDO, estabelecendo as metas e prioridades da administração municipal, orientação concernente e elaboração de lei orçamentária anual, e também dispor sobre as alterações na legislação tributária local a ser aprovada até o final do primeiro semestre de cada ano, segundo a Constituição Federal de artigo 165, parágrafo 2º. Vale nesta oportunidade registrar o bom trabalho doutrinário, a lição de Celso Ribeiro Bastos. A atividade financeira do Estado é toda aquela marcada ou pela realização de uma receita, ou pela administração do produto arrecadado, ou ainda pela realização de um dispêndio ou investimento. É o conjunto de atividades que tem por objetivo o dinheiro. Essa atividade abrange o estudo da receita, da despesa, do orçamento e do crédito público. No texto constitucional vigente, a matéria tipicamente financeira é tratada nos artigos 163 e 169. Nota-se que a lei complementar tem uma abrangência bastante significativa neste campo. A ela, caberá dispor sobre todas as matérias constantes no artigo 163, em Bastos, Celso Ribeiro, curso de Direito Constitucional, São Paulo, Saraiva, 18ª edição, página 436. Ainda na esteira do exame do projeto, observamos diretriz de direção e a orientação constitui o instrumental de finanças públicas, uma regra obrigatoriamente anteposta à elaboração da lei orçamentária anual. Nas técnicas do planejamento, as diretrizes oportunizam a função do controle no redirecionamento das ações programadas e a reorientação do esforço, o desenvolvimento para alcançar as metas e objetivos, recomendável, portanto, a regulação do poder
discricionário que lhe foi consagrado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atua de modo a harmonizar com sabedoria e ordenamento jurídico, contábil e administrativo. Ao alinharmos o texto do projeto, ora apresentado a essa Câmara de Vereadores para discussão e votação, com, diga-se de passagem, valioso arcabouço legal, fica delineado a transparência para o Parlamento apreciar quanto ao gestor, que saberá desde logo como será aferido o resultado do seu trabalho. Neste mesmo caminho, a relatoria deste projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2013 verifica-se em seu conteúdo as transparências, os investimentos, custeio, enfim, praticamente o detalhamento e, por conseguinte, a procedência como norma legal e constitucional à elaboração da lei orçamentária anual. Conclusão. Diante do exposto acima, a constituição técnica do projeto, seus objetivos, transparência, metas e risco, e considerando o espírito da gestão responsável, o relator deste projeto, assinado, opina favoravelmente pela aprovação do projeto nos termos de que está redigido, face à sua clareza e os princípios constantes no ordenamento do sistema financeiro e orçamentário, face à legislação pertinente, à sua legalidade e os princípios constitucionais e infraconstitucionais. Sala das Comissões, 8 de julho de 2013, Darley Gomes de Moraes, relator. Membros da comissão, de acordo com o parecer do ilustre vereador. Sala das Comissões, 8 de julho de 2013, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente, e João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores e o povo presente, boa noite. Vamos aqui hoje fazer tipo um balanço, estamos completando aí um primeiro período do nosso período legislativo aqui, e vou dizer para vocês que foi uma Câmara extremamente solidária com o prefeito, votamos aqui tudo que foi pedido, estamos agora encerrando aqui, que vai ser votado a LDO, o Plano Plurianual e mais a LOA, para o exercício 2014. O nosso município vive um momento maravilhoso, porque a tendência da Receita é ultrapassar a previsão orçamentária feita, e isso deixa a gente muito contente, apesar da crise internacional, do Brasil às vezes ter algum sobe e desce nas estatísticas de receita e despesa. A gente aqui em Piraí realmente tem uma situação bastante privilegiada. Eu fico contente e digo para vocês que o prefeito Luiz Antônio, com o vice Francisco Perota, eles estão hoje começando também um mandato, porque eles eram vice e assumiram essa condição de hoje comandar o executivo. Sei que realmente não é fácil, são uma série de indicações, uma série de requerimentos, só indicações nós totalizamos ali agora 437. É uma grande colaboração que tem aqui esses vereadores no intuito de trazer ali as demandas das pessoas que a gente representa, para que o executivo tome conhecimento de uma série de benefícios que tem que ser feito. A gente observa, por exemplo, essas manifestações que nós vimos aí nos últimos meses, eram em virtude de maior transparência, mais educação, mais verbas investidas na parte de saúde, mais segurança, e principalmente hoje se falou, que a gente viu ali devido ao problema sério, que é hoje o transporte público e a mobilidade urbana. Grande parte das cidades, quando elas começaram a ser construídas, a gente não falava ainda no plano diretor. Hoje a gente tem um plano diretor que define aonde vai ser área industrial, aonde vai ser área comercial, aonde é área residencial, aonde tem uma zona mista. Então, hoje, se desenha como você tem que passar um metrô, como é que é uma quadra, esgotamento sanitário, a parte de escoamento de águas pluviais, a água da chuva. A gente tem que ter iluminação pública, hoje a gente até vive aí um problema no nosso município. Eu acabei de passar na rua Capitão Manuel Torres, foi falado que já foi feita a manutenção, já tem várias lâmpadas apagadas, eu acho que deve ser algum defeito do tipo de produto que eles estão usando. Então, a gente precisa melhorar a parte de iluminação pública, ela ajuda também
na parte de segurança. Hoje nós pagamos taxa de limpezas urbanas, nós pagamos a taxa de coleta de lixo, nós pagamos o nosso IPTU, nós pagamos a taxa de iluminação pública. Então, acho que a nossa população cobra e cobra com razão. A gente precisa realmente dar um serviço de qualidade à nossa população. A gente precisa estar melhorando o nosso índice do IDEB. Eu fiz até um projeto de lei aqui para melhorar esse aspecto da divulgação em todas as escolas, para estar melhorando esse índice. Nós fizemos um investimento, que eu parabenizo o prefeito por ele ter feito isso, foi o plano de carga e salário dos professores. Acho maravilhoso. Tem que se investir também na reforma das escolas. Eu sei que vem uma reforma aí, vai ser em cima da parte de saúde no momento. Mas a gente precisa realmente as escolas com manutenção melhor, umas escolas que sejam realmente orgulho dos nossos alunos, da nossa população. Então, eu trago sempre uma contribuição às pessoas, por exemplo, que a gente conversa. Eu sei que Piraí precisa de uma unidade do Senai. Já estive em Barra do Piraí conversando com um rapaz. Se apresentar o galpão, ele monta no outro dia. Eu tive um contato com um rapaz que trabalha dentro da SEDAI fazendo ressocialização dos presidiários pela Fundação Santa Cabrini. Já fiz um pedido a ele, ele vai mandar para a gente aqui 2.500 mudas para poder fazer replantio nas áreas dos nossos rios, dos nossos mananciais aqui de superfície, dos nossos córregos que a gente tem aí. Então, eu tenho contato, por exemplo, com um empresário que quer montar ali onde vai ser o nosso condomínio industrial em Arrozal. Ele quer trabalhar com tratamento de resíduos hospitalares e botar mais um posto de gasolina da bandeira da Shell. Eu tenho um contato com o pessoal da Quinalf, aquela que tem ali na entrada de Japeri, Engenheiro Pedreiro ali. Eles querem fazer um teste numa jazida de calcário lá da Cacaria. Está até pedindo uma reunião com o nosso prefeito para poder fazer uma pesquisa, ver se aquele material é aproveitável para poder investir naquela fábrica que eles têm ali na entrada de Engenheiro Pedreira. Então, o que a gente busca para esse município é o melhor. É trazer uma melhoria na educação. Eu acho que é o grande instrumento para o Brasil evoluir. A gente tem órgãos no Brasil que é referência mundial em termos de educação. Nós temos o Instituto Militar de Engenharia, onde forma as pessoas mais competentes dentro desse país. Nossos engenheiros saem dali, são pessoas espetaculares na área que se propõe a estar desenvolvendo. Tem o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos, forma só gente PhD, só cobra que vai amanhã ou depois em qualquer país e consegue realmente colocar o conhecimento que ele tem. A gente tem a Embraer, uma indústria de ponta, na parte de aviação, exportando para o mundo inteiro. A gente tem hoje a Petrobras fazendo essa pesquisa de petróleo a 7.000 metros de profundidade, com tecnologias ultra avançadas. Então, a gente quer ver Piraí também nesse rumo. A gente precisa de uma unidade do Senai. Já foi feita a pesquisa aí que 58% da população de Piraí trabalha na parte de indústria. Então, a gente precisa realmente estar valorizando esse aprendizado aí profissional, que é o nível de segundo grau. A gente precisa estar desenvolvendo, porque tem essas indústrias que estão para se instalar naquele polo que vai estar ali na entrada de Arrozal, eu acho importantíssimo. Logo ali na entrada também de Arrozal vai ter o da JRO, que é ali pertence a Pinheiral, mas também pode gerar emprego para o nosso município. Então, a gente está aqui nessa luta, ombro a ombro aí com o Poder Executivo, para trazer benefícios para esse município. Sem sombra de dúvida, a gente tem visto aí as nossas conferências, vai ter uma agora dia 10, que vai trabalhar a parte de resíduo sólido. Eu acho espetacular a gente também começar a desenvolver conhecimentos nessa área, para estar fazendo o reaproveitamento daquilo que eu falei ontem da logística reversa. Hoje a gente vê plástico, alumínio, pneu. O Brasil, com a indústria automobilística que tem hoje, são milhões e milhões de pneus ali que a gente precisa de estar reaproveitando. A gente tem a parte de vidro, tem a parte do adubo orgânico, que a gente pode aproveitar os restos de alimento e de alguma coisa mais, pode trabalhar. E isso a gente tem observado, que o mundo todo caminha nessa direção. Então, Piraí hoje, com a tecnologia que a gente tem, com o avanço que houve aí do Piraí Digital, a gente precisa estar trabalhando na transparência, mostrar para a população o que a Câmara gasta, o que cada secretaria gasta. A gente tem hoje aí, tanto o plano plurianual, são números vastos, eu tive abrindo hoje, são mais de 5 anexos, que falam ali de todas as secretarias, da Câmara Municipal, do Fundo de Previdência, dos fundos aí, tem o Fundo da Criança e do Adolescente, tem o Fundo Municipal de Saúde,
todas as contas dos 4 anos, ali bem elaborado. O pessoal que trabalha nessa parte da prefeitura aí são competentes, são técnicos da área. A gente tem observado realmente que eles fazem um trabalho meticuloso para não deixar nenhuma falha, para que amanhã ou depois venha o Tribunal de Contas do Estado colocar qualquer pessoa que trabalha na administração pública num ato de improbidade. Então, pelo que a gente tem observado, a Câmara está aqui somando força. Eu vejo nesses vereadores aqui a vontade da gente querer ajudar o nosso executivo, ajudar todos os órgãos ali, qualquer secretaria hoje que a gente tem aí funcionando para somar com o executivo, que o prefeito sozinho ele não consegue desenvolver tudo o que é necessário. E aquilo que eu carrego comigo, eu acho que nós vamos ter que realmente, a gente tinha até uma reunião hoje para fazer com o nosso executivo, não foi possível devido a um problema familiar, um problema de saúde com a mãe dele, mas a gente vai estar conversando no sentido harmonioso de estar desenvolvendo ações conjuntas. A Câmara é muito parceira, a Câmara ajuda demais aí o nosso município. Eu tenho visto, por exemplo, a gente tem um problema sério com os servidores públicos, que eu acho a baixa remuneração tem causado um problema sério aí, e a gente precisa estar ajudando o prefeito também a ter uma saída. Eu sempre coloquei que sou um partidário da política de valorização dos recursos humanos, dos servidores públicos. Precisamos realmente ver se a gente cria aí um benefício-refeição. Isso eu tive estudando, o benefício-refeição não vai entrar no gasto com o pessoal pela lei de responsabilidade fiscal. Vereador. A parte do benefício-refeição vai ficar excluído dessa despesa com o pessoal, é mais um índice que pode ser feito. Ou ele faria uma licitação através de uma empresa, ou pode regulamentar aqui por nossa Câmara um projeto de lei que vai o auxílio-refeição diretamente no contra-cheque em dinheiro. Não precisa nem dar ticket. Pode diretamente dar o auxílio-refeição com um projeto de lei regularizado aqui na nossa casa, para poder ajudar esses servidores a ter um padrão de vida e motivar também esses servidores. Nós precisamos realmente dar uma política de valorização dos recursos humanos, que eu também acho que é um grande patrimônio desse município, a gente precisa estar resgatando essa parte. Incentivar eles a bolsa de estudo, ver curso de qualificação, para estar ajudando esses servidores, para poder eles estarem desenvolvendo bem para o município, bem para o cidadão, e bem para ele também, que vai trazer um retorno importante, não só no comércio de Piraí, como no atendimento ao nosso povo piraiense. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que a gente tem que ajudar o Executivo a desenvolver essa política de valorização dos nossos servidores. Obrigado. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Queria corroborar com as palavras do vereador Alzimiro, fazendo alguns comentários, acrescendo alguns comentários, mas, em primeiro, destacar essa questão do funcionalismo público. Nós, ao longo desse mandato, temos discutido quase que diariamente essa questão e temos buscado, de uma forma harmoniosa, um entendimento com o Executivo no sentido de buscar um resultado efetivo para essa classe. Sabemos as dificuldades, todas elas já nos foram passadas, mas sabemos também das possibilidades. Nós precisamos ter vontade. As coisas só acontecem à medida que nós buscamos fazer para com que elas aconteçam. Nós temos uma outra questão, vereador Alzimiro, que vem sendo discutida e há uma semana me foi apresentada por um cidadão, que é a questão que está em andamento, tramitando no Senado. A comissão do Senado, na verdade, já aprovou a aposentadoria especial para garis. Mas nós temos uma condição diferenciada a se discutir. No município de Piraí, por exemplo, nós não temos o funcionário gari, nós temos o agente de serviço público, no qual está enquadrado também o gari, o agente de limpeza. Ele pertence a uma categoria, uma classe específica. Haja vista a exposição, que é a alta exposição e os riscos que o mesmo corre, não só no que diz respeito à contaminação, a questão da insalubridade, mas também o fato dele estar na rua, uma operação constante que é feita na rua. Os riscos são muito grandes, os riscos operacionais dessa classe é muito grande. Então, a criação da função, que seria, a ideia seria o coletor de lixo urbano,
Seria esse o tema, o nome a ser sugerido, a ser dado. Eu acho que é um tema que deve ser discutido por essa casa, pelos companheiros. Não é prerrogativa nossa criar o cargo. Estive conversando com o nobre vereador Mário Hermínio, que tem uma experiência vasta nessa área, e sabemos que não é da nossa competência, mas é da nossa competência sugerir, questionar, pedir, né, buscar uma solução e uma condição diferenciada para esses profissionais. Então, gostaria de, nos próximos dias, talvez na próxima sessão, nós nos reunirmos para estar discutindo esse assunto e tentarmos buscar aqui uma solução municipal para melhorar a condição desses profissionais. Queria também comentar, vereador Alzimiro, que o Brasil é viável. O Brasil é um país maravilhoso, de grandes possibilidades, de muitas riquezas. O problema do país, como muitos dizem, não é o povo. O nosso povo é muito bom, nosso povo é ordeiro, é civilizado, é um povo amável, é um povo que consegue absorver todos esses impactos negativos que os maus políticos conseguem trazer para a nossa sociedade. Nós temos visto aí, a Petrobras adquiriu uma empresa nos Estados Unidos, no Texas, se eu não me engano, que não vale 100 milhões, ela pagou $1 bilhão. Então, o nosso problema é um problema de gestão, nosso problema não é institucional. As nossas instituições são boas, a questão é a administração, as questões administrativas é que isso aqui é o problema. Nós temos obras no Brasil que foram iniciadas há quase 30 anos, como a Ferrovia Norte-Sul. Né? Essa ferrovia começou a ser construída há 27 anos atrás, e até hoje não foi concluída. E nós já temos, o Brasil ainda vai ter que apropriar agora, o governo, mais 100 milhões para pagar as dívidas, as despesas, né, o rombo criado pelo seu Juquinha, que é afilhado do seu José Sarney, lá da Valec. Mas, então, as histórias do Brasil é que são muito confusas, muito complicadas. Elas não têm fim, elas precisavam ter fim. Essa manifestação toda do povo, ela se deu e se dá em função disso, da necessidade da gente ter fim. Nós precisamos ter início, meio e fim. Nós não temos. A situação da PEC, agora 37, que não foi votada, que a Câmara votou contra, né? Só votou contra porque o povo pressionou. Onde eu tirava o poder, né, dos procuradores, né, para fiscalizarem, dos promotores, e nós, então, o povo se manifestou e conseguiu interromper mais esse processo covarde que os maus políticos estavam implementando no país. Então, o que a gente precisa fazer é tentar dar um rumo diferente, mudar um pouco esse quadro, e é o que está acontecendo. Né? O povo realmente está cansado, está se manifestando, e nós aqui na condição de eleitos que estamos, né? Na condição de eleitos que estamos, de representantes que somos, devemos apoiar e ajudá-los, orientá-los, cumprir aqui com o nosso papel, com a nossa obrigação, de que é buscar sempre o melhor para a sociedade. Mas devemos também ajudá-los, porque não é possível, né? Quantas operações nós ouvimos falar que a Polícia Federal deflagrou nos últimos anos? Anaconda, Cavalo de Troia, os caras colocam uns nomes bacanas, né? Pô, causa um impacto, vai para a mídia, é sensacional. Quantos estão presos? Quantos dos envolvidos nesses escândalos estão presos? Podem levantar aí que vocês vão ver que nenhum. Pegaram agora o tal do Donadon lá, um outro picareta também, que já desviou só 8 milhões. Ele só desviou 8 milhões, só isso. Mas levaram 10, 11 anos para botar o cara em cana. E vamos ver quanto tempo esse vagabundo vai ficar. É possível que, né, a nossa lei, do jeito que é, infelizmente, provavelmente não vai durar muito tempo. Daqui a pouco arruma-se um jeitinho para botar o cidadão para fora. Eu ia, na verdade, falar de outras coisas aqui, acabei puxando outro assunto, mas tem mais. Tem uma situação que a gente vê, a questão da seca no Nordeste. Há quantos anos todos aqui, todos vocês, nasceram, cresceram, ouvindo falar da questão das secas no Nordeste? E nada se faz. Ah, não, fizeram um programa para criar poços artesianos, estão fazendo a transposição do Rio São Francisco, são centenas de quilômetros que vão... A obra foi concluída? Há quantos anos a obra foi iniciada? Quantos poços artesianos já foram furados? Foram furados, sim, mas na fazenda dos senadores, dos governadores, dos deputados, que aprovaram os projetos e se beneficiaram com eles, e agora vendem a água para o miserável. Então, essas coisas no Brasil é que precisam ter fim.
A gente precisa realmente tentar fazer com que haja uma doutrina diferente, uma formação, uma educação diferente, que era o tema que eu gostaria de abordar. Nós temos falado muito sobre a saúde, e há poucos dias a gente teve uma notícia muito interessante sobre a saúde, e eu gostaria de rapidamente, se houver tempo, presidente, de ler, que eu acho que é de grande relevância. Universidade pública poderá ter odontologia. Esse é o anúncio da matéria. O anúncio foi feito pelo reitor da UERJ, que esteve em Volta Redonda com o secretário Tutuca, Gustavo Tutuca, obviamente. Prevista para ser instalada ao lado do Hospital Regional, a Universidade de Saúde do Médio Paraíba poderá contar também com o curso de odontologia. Além dos inicialmente previstos, medicina, enfermagem, nutrição e fisioterapia. O anúncio foi feito pelo reitor da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor Ricardo Vieira Alves, que esteve no gabinete do prefeito Francisco Neto, acompanhado pelo secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Gustavo Tutuca. Depois de afirmar que a UERJ assumirá o projeto, o reitor demonstrou otimismo com relação ao prazo para que a universidade seja aberta. Se a obra for feita nos mesmos moldes do Hospital Regional, utilizando a mesma técnica de construção, creio que as obras não levarão mais do que um ano, o que significa que o primeiro vestibular poderá ser feito no final do ano que vem. Disso eu duvido. Acredito que não haja tempo hábil para isso. De qualquer forma, em março do ano passado, o governador Sérgio Cabral se comprometeu a liberar de imediato 40 milhões para a instalação da que será a primeira universidade pública na área de ciências humanas destinadas a atender estudantes da região. Veja, seria de grande importância realmente para nós, para toda a nossa região, não só para o município, se esse fato se concretizasse. Ele se comprometeu com o prefeito e secretário a entregar em 20 dias uma estimativa do custo total do empreendimento, incluindo obras físicas, equipamentos e laboratórios. A determinação é que o modelo pedagógico seja voltado para as políticas do SUS, Sistema Único de Saúde. Temos um problema gravíssimo de formação nas áreas humanas no Brasil. A necessidade de formar médicos para a população não está sendo atendida, afirmou Ricardo. Concordando com o Neto e Tutuca, o reitor destacou que o momento é propício para envolver o governo federal no empreendimento, depois das manifestações populares pedindo mais investimentos em saúde e educação. Sobre a possibilidade de incluir a odontologia entre os cursos oferecidos, o reitor observou que é mais barato montar todos os cursos do que apenas um de medicina. Vamos entrar no projeto e seremos parceiros na busca de recursos, disse o professor, já anunciando que irá a Brasília conversar a respeito com os ministros Alexandre Padilha da Saúde e Aloysio Mercadante da Educação. Sugeriu ainda que os prefeitos dos municípios, os que compõem o consórcio da saúde da região, consórcio esse presidido pelo nosso prefeito, Luiz Antônio, da saúde da região, se reúnam com ele e com o governador. Ele também antecipou, com a universidade ligada ao Hospital Regional, a direção clínica da unidade hospitalar caberá ao UERJ. A gestão administrativa do hospital, não, frisou. Depois disso, acreditar que o sistema de cotas vai garantir que a disputa por vagas na futura universidade não seja de estudantes, em sua maioria, de fora da região, como é comum acontecer. Antes que alguém perguntasse, o próprio Gustavo Tutuca se encarregou de afastar qualquer suspeita de que a notícia trazida pelo reitor tem pouca chance de se tornar realidade. Não iria trazer o reitor da UERJ à Volta Redonda apenas para deixá-lo numa saia justa, enfatizou. Mostrando que a iniciativa é séria, o reitor aproveitou para sugerir que a prefeitura indique alguém para acompanhar uma representação da UERJ que irá à Itália, conhecer o modelo de gestão adotado nos países europeus, para casos semelhantes. Se vamos fazer, que seja de acordo com o melhor exemplo possível. Vamos torcer para que isso se torne realidade, para que não no espaço de um ano, não acredito, realmente acho que não há... Um minuto, vereador. Isso, que para os próximos 2 anos nós já possamos sonhar com uma faculdade, né, na área de humanas na nossa região. Muito obrigado, era isso. Passaremos para a ordem do dia. Coloca em segunda discussão e votação o projeto de lei número 14/2013, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a avaliação do PPA
para o período 2010-2013, ano base 2012. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a justificação pessoal. Com a palavra o vereador Alzimiro. Só para complementar, ontem a gente trouxe aqui uma notícia sobre desvio de recursos públicos que feito por pessoas que são autoridades, inclusive, do judiciário. Então, hoje, a gente trouxe aqui, o governo diz que repatriou 4.700.000 desviado pelo ex-juiz Nicolau. Isso foi dinheiro que ele mandou para a Suíça. A Suíça é um paraíso fiscal que até algum tempo atrás, você chegava lá com qualquer remessa de dinheiro, você colocava esse dinheiro lá através de código, não precisava ter identificação. Você tinha apenas um código que você guardava esse dinheiro lá. Nazistas, gente que roubou aí o mundo inteiro, usou aquilo lá para fazer lavagem de recursos. E o Nicolau não foi diferente, ele, o Paulo Maluf. Então, o Nicolau dos Santos Neto, ele teve esse dinheiro lá, foi repatriado. A quantia, segundo o Ministério, é o maior recuperado pelo governo brasileiro de uma única vez em caso de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério da Justiça, o valor é oriundo de corrupção e desvio de verbas públicas relacionado à construção do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, na década de 90. Aí vem até uma notícia aqui do nosso Procurador-Geral da República lá, que diz que a Justiça hoje lá na Suíça permite esse tipo de procedimento. Ela manteve uma condenação lá com o Nicolau dos Santos Neto e para frente aqui um pouquinho, diz assim, de acordo com o advogado-geral, o governo conseguiu reaver 115 milhões decorrentes de fraude na construção do TRT de São Paulo. O valor total poderá chegar a 500 milhões, porque o ex-senador Luiz Esteves está ressarcindo os cofres públicos em 4 milhões mensais. Manteremos o bloqueio de bens do ex-senador até a integral quitação dessa dívida, afirmou Adams. A Justiça brasileira tem 45 ações de repatriação em andamento no exterior. Dessas, 27 estão na Suíça. De acordo com Adams, o ministro da Embaixada da Suíça no Brasil, Jean-Pierre Raymond, disse que a atual lei do país não propicia mais a remessa de dinheiro ilegal e que os bancos hoje têm que conhecer seus clientes. É simplesmente uma identificação daquelas pessoas que botam o dinheiro lá, porque, como o dinheiro lá não tem taxação da parte de impostos, a grande maioria procurava os bancos suíços para estar lá colocando ouro e muito dinheiro. Isso a gente tem observado, o Brasil, de um modo geral, está precisando realmente de uma grande aula de ética, de moral. Nossos políticos realmente procuravam o caminho de estar indo para a parte política, parlamentar, para poder estar se escondendo de uma série de malfeitos que eles fizeram aí durante anos e anos. E o país hoje está vivendo uma nova realidade. Eu tenho sentido, por exemplo, que a própria população, acho que acordou, o nosso gigante aí acordou, vai ter realmente hoje novas manifestações aí para o futuro, coisas realmente buscando a transparência, a ética, o emprego do dinheiro público. A gente tem visto realmente o transporte urbano no Rio de Janeiro é muito ruim. Em São Paulo, nas grandes capitais, hoje é um problema seríssimo, aí a gente chama da mobilidade urbana. A parte de saúde, a gente vê a falta de médicos, o Brasil tendo que estar fazendo esse apelo aí para trazer médico do estrangeiro para trabalhar. Tem saídas. A gente vê, por exemplo, nós aqui na nossa região nós temos uma universidade, uma faculdade de medicina em Valença, uma faculdade em Vassouras e uma faculdade em Volta Redonda, da Fundação Oswaldo Aranha. Todas elas particular e que tem um valor mensal para cada uma pessoa ir lá estudar em torno de R$6.000 de mensalidade. E a gente fica observando qual o pai de família que vai conseguir disponibilizar um valor desse, e são 6 anos estudando lá. São 10 períodos de 6 meses. Então é muito difícil. As faculdades federais, eu acho que como o governo, o nosso recurso que banca a formação desses médicos, o governo poderia obrigar esses recém-formados a trabalhar um período de carência para a nossa nação.
dando uma grande contribuição. Essas faculdades, por exemplo, federais, todas as universidades federais, elas têm os reitores, elas têm os professores que são mais bem pagos dentro desse país. 80% do recurso da educação vai para as universidades federais. Então, o governo, acho que na hora de formar esses médicos, poderia exigir deles um pedágio, uma carência, para depois ele começar a se exercer lá fora. São recursos nossos. Alguns, inclusive, vão até para o estrangeiro. Pegam uma outra bolsa, vão se especializar no estrangeiro. Então, sem dúvida nenhuma, está na hora do governo fazer isso. A parte da educação também não é diferente. 80% do recurso dessa nação vai para as universidades federais. O restante que sobra é que vem aqui para a base, primeiro grau e segundo grau. Então, a gente precisa realmente estar valorizando isso. Foi preciso fazer a política de cotas para dar oportunidade para as pessoas da raça mais marrom ali, que não são propriamente os brancos. Foi preciso abrir a política de 30% para botar a escola pública, para botar alunos que não fosse só da raça branca nas universidades. Então, sem dúvida nenhuma, nós podemos avançar muito mais, nós precisamos investir na educação, que é o caminho para qualquer país se desenvolver. Precisamos realmente, hoje, estar vendo essa parte da saúde. A saúde realmente teve avanço. O SUS é um sistema universal que funciona, só que ele é mal gerido. Hoje não estão se investindo o necessário que precisa realmente para botar na parte de saúde. Os planos de saúde hoje estão se deteriorando, o atendimento deles é péssimo, uma série de pessoas que têm plano de saúde tem que ir na justiça, se quiser ser atendido. Grande parte dos planos de saúde, devido a hoje são mais de 30 milhões de pessoas que são atendidas por plano de saúde, também a qualidade do serviço caiu demais. A parte do transporte de massa no nosso estado é uma coisa realmente deprimente. Você pega um metrô na Pavuna, experimenta em 1 hora, pegar lá 5 horas, 6 horas da manhã, o metrô e ir até na Central do Brasil. Experimente um trem da Supervia entre o horário em 5 da tarde e 8 da noite, para vocês verem como é exprimido ali, como é difícil realmente você ter a mobilidade urbana em uma cidade muito mal planejada. Infelizmente, hoje, grande parte, falta a parte do tratamento do esgoto sanitário, distribuição de água. Essa Baixada Fluminense ainda sofre esse tipo de problema hoje, em pleno século XXI que a gente vive. Então, o que a gente tem observado é que esse país precisa realmente hoje de uma ética, de uma responsabilidade nos investimentos com os recursos públicos. Não tenho dúvida, é uma grande taxa tributária que nós temos, em torno de 37% a 37,5%, que a gente, de todos os rendimentos que você recolhe para o governo, e que a contrapartida dos serviços que te é prestado são de péssima qualidade. Esse é o grande problema que nós vivemos. Então, precisamos realmente estar fiscalizando os investimentos das obras públicas, de um prédio público. Piraí, por exemplo, eu acho que a gente poderia dar uma ajuda grande ao prefeito aqui, se ele fizesse um centro administrativo aqui para a gente. Seria economia de tempo, economia de dinheiro. Se você faz um centro administrativo, um prédio inteligente aí, com iluminação praticamente hoje da própria natureza, com coletores solares, com tratamento da parte de efluentes. Então, a gente pode fazer um centro administrativo, fazer um investimento desse, pouparia uma série de recursos aí que são colocados hoje como aluguel, aluguel de imóveis que a gente tem para funcionar uma série de secretarias. A gente poderia trabalhar a parte da reciclagem do lixo, podemos avançar e ser referência no estado do Rio, que a nossa cidade ainda é uma cidade bem comportada, uma cidade fácil de trabalhar a educação da parte de reciclagem do lixo. Então, vamos ter essa proposta, provavelmente, que vai, o tópico hoje da Conferência de Meio Ambiente vai ser o resíduo sólido. Então, quase certeza que deve sair uma proposta para a gente trabalhar um projeto para trabalhar a parte de reciclagem do lixo. Primeiro a gente vai fazer a coleta seletiva, é o primeiro passo, e depois realmente começar a parte de reciclagem do lixo. Então, eu tenho visto, por exemplo, Piraí tem uma margem espetacular. Hoje a gente poderia se tornar um polo de informática gigante aí para poder ser exemplo para o estado inteiro. Nós temos já esse primeiro passo aí, que foi um computador por aluno. Tem a tarifa legal, que ajuda demais a nossa população carente, às vezes que precisa se deslocar dentro do município. Isso é um subsídio, eu acho que maravilhoso. Precisamos continuar na política de melhoria de habitação. Hoje, Piraí está com uma explosão de aluguéis aí gigantesca, porque a gente não tem oferta de residência. Não saiu nenhum conjunto habitacional aí que possa realmente trazer um alívio nessa demanda. E o que acontece? Os preços vão lá em cima. Então, a gente precisa estar somando força.
com o nosso executivo, ver esse número de indicações que já fizemos aí até agora no meio desse ano, para ver o que o prefeito pode estar atendendo para trazer um alívio, não só na parte do legislativo e também da população que clama por esse serviço. Então, gente, sem dúvida nenhuma, estamos aqui somando forças, querendo um Piraí melhor, querendo que esses recursos que são arrecadados realmente surtam o efeito desejado. A gente vê que na parte de saúde o município investe um grande valor, teve o plano de carga e salário, vamos ver se nossos alunos aí na Provinha Brasil, no IDEB, no Enem, sejam bem avaliados aí, para que a gente tenha, nos próximos concursos públicos, 100% da população que vai ser aprovado no concurso público vai ser de Piraí. Obrigado aí. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. Eu, a cada dia, tento trazer um exemplo de pessoas que, com certeza, vêm somar, pessoas que provam que são capazes de fazer muito mais, às vezes, do que estão ao seu alcance. Tem exemplo aqui do Wilson José Fernandes Lemos Júnior. Ele é engenheiro de alimentos, especialista em ciências de alimentos e medicamentos, mestrado em ciência e tecnologia de alimentos, e, segundo a informação que eu tenho, o primeiro brasileiro a ser aprovado no programa de doutorado da Universidade de Pádua, na Itália. E ele fez o básico aqui, em Piraí. Eu acho que ele até pede recurso, porque ele não tem recurso para poder viajar, já que ele ganhou uma bolsa lá, ele só dependeria do dinheiro dessa viagem. Eu acho que ele até pede recurso. E eu acho até que o prefeito já está providenciando alguma coisa isso aí. Então, esse é um exemplo que a gente traz para todos que vale a pena lutar, que nós temos que investir em educação, temos que dar chance a todos, porque ele, eu tenho certeza que é uma pessoa, filho de um funcionário da Light, que teve que lutar, não teve dinheiro para pagar essa faculdade. Então, nós temos que procurar dar igualdade a todos, para que todos possam, porque tem muita gente capacitada, muita gente inteligente, muita gente que poderia ser os tops de todas as profissões importantes do Brasil e até do mundo, e, infelizmente, não tem condição de provar isso. E os nossos governantes se preocupam apenas em roubar. Não todos, tá, gente? A maioria, uma grande parte, pelo menos, pensa em roubar. Se trabalhasse essas pessoas todas do Brasil com igualdade, pode ter certeza que nós estaríamos no topo do mundo. Eu fiz uma indicação para doar ou para leiloar os mesmos objetos que eu vim aqui, através de uma denúncia que eu tive do colégio lá da Enseada das Garças. Vim parabenizar o executivo, porque logo ficou sabendo, tomou providência, hoje já não tem nenhum daqueles objetos descobertos, cobriu todos os objetos, protegeu, e fazer essa indicação para que possa tirar de lá, ser aproveitado da melhor maneira possível. Eu acho que essa é a função também do vereador, é denunciar, colher as denúncias, verificar se procedem realmente, para poder ajudar o executivo a fazer, para que nós só não ficamos esperando que eles façam. Eu queria falar sobre, aproveitar um gancho da palavra do Charles, sobre os garis, que em Piraí não é chamado gari. Outra coisa ridícula também. Acho que a profissão tinha que ter um nome nacional. Qualquer lugar do Brasil teria que ter a mesma profissão. Se faz a mesma coisa, teria que ser uma profissão só. Aqui eu não sei o nome, agente de serviço público. E aí perde certos benefícios. E o gari, não desmerecendo os outros funcionários públicos, o gari praticamente trabalha correndo o dia inteiro. Eu vejo isso todo dia, todo mundo vê isso aí. Trabalha correndo o dia inteiro. Então é justo, é muito justo até que tenha um período menor para se trabalhar, para se aposentar. Já que se dá muito mais, que o gari não pode ficar devagarinho lá, porque senão ou ele ferra o parceiro dele, ou não dá tempo de fazer tudo.
E eu vejo que todos os garis de Piraí aí trabalham muito, entendeu? Então teria que sim que ser visto, ser valorizado e que pudesse mudar para que eles tenham uma aposentadoria com menor tempo. Nós temos que procurar ver, ajudar todo, corrigir um monte de injustiça que tem aí. Porque se fala em economia, eu aqui denunciei o posto de saúde da família lá de Arrozal, que as lâmpadas não se apagam. Apagaram os 2 dias. Permanecem acesas direto. Quer dizer, nós temos que esperar algumas coisas, o prefeito tem que esperar alguma coisa para tomar decisão, porque precisa estudar, precisa planejar, beleza. Mas eu acho que já está na hora de mudar alguns funcionários que não tomam conta do seu serviço direito. É lógico que o prefeito não pode sair daqui todo dia e ir lá apagar a lâmpada do posto de saúde. Mas eu tenho certeza que tem uma pessoa ganhando para isso. Se essa pessoa não está satisfeita com o salário, pede conta, muda para outro. Assim como deve ter muitos que não estão, tem todo o direito de mudar. Agora, se recebe para isso, tem que fazer. Então, todos nós temos que denunciar e vir aqui cobrar. Porque tem muita gente, muito funcionário que está precisando de aumento, tem muita gente que trabalha muito mais do que recebe, mas tem muita gente também que não recebe sem trabalhar, sem fazer nada. E que já passou da hora de ser mandado embora. Já passou da hora de ser excluído. Porque senão quem trabalha carrega todo mundo nas costas. Porque no Brasil é assim. Tem um monte de vagabundo, tem um monte de andarilho, tem um monte de gente que não faz nada, tem um monte de ladrão. E quem trabalha tem que pagar para todo mundo, porque esses ladrões, esses vagabundos, esses andarilhos, eles comem todo dia. Podem não comer o que certos outros comem, mas comem. Eles utilizam os nossos postos médicos, utilizam até colégio. E quem trabalha tem que pagar por todos eles. Então, eu acho que o prefeito tem que tomar uma iniciativa, criar um grupo para fiscalizar, um grupo sério para fiscalizar. Né? Também não é contratar pessoas que também vão precisar ser fiscalizadas, não. Para que possam peneirar, para que possam tirar esses maus funcionários para poder pagar os que realmente trabalham bem. Porque senão isso causa revolta. O cara que trabalha, por isso que muita gente se revolta, às vezes não trabalha direito. Eu vou trabalhar para quê? Eu trabalho, recebo X. O cara não faz nada, recebe X também. Então eu também vou fazer igual. Não tem punição para ele, ninguém manda embora, ninguém toma decisão nenhuma. Por que eu tenho que trabalhar mais que ele, se ele não faz nada? Então você passar a ser ajudante dele, não faz nada, eu vou ser ajudante dele. Nada eu vou fazer. Então tem coisas realmente que o prefeito tem que esperar. Mas tem coisas que já passou da hora de se tomar certas posições para que possa ser mais justo. Porque não adianta nada querer fazer economia em certos casos aí. O prédio público, Zimiro, deveria ser feito sim, economizar muito, aluguéis absurdos que existem aqui em Pereira. Nunca vi tanto aluguel que a prefeitura paga aqui. Entendeu? Mas, principalmente, criar uma cláusula lá, instalar interruptor. De preferência, interruptor inteligente. Com sensor para que não tenha ninguém a luz apagar. Porque senão a gente economiza de um lado e vaza do outro. Os órgãos públicos geralmente é uma caixa d'água com uma entrada e 10 saídas. Nunca vai conseguir encher uma caixa. Por quê? O que tem de vazamento à toa e saídas não leva a lugar nenhum, jogam para jogar fora. Então, ficam cobrando, às vezes, de pessoas que não têm que ser cobradas e deixando um monte aí por aí, à vontade, fazem o que querem, e às vezes com salário muito bons. Então, está na hora do Executivo começar a tomar uma providência a respeito dessas pessoas que não fazem nada e que só enrolam. Porque é impossível uma pessoa esquecer de apagar essa lâmpada toda que está aqui dentro. É impossível ele não ver que está saindo ali e está deixando tudo aceso aqui. Não tem como você não ver. Mesmo que se você quisesse não ver, você vai ver que essa lâmpada não está acesa. Mas por que não apaga? Não vai ser punido por isso. Não está saindo do bolso dele, entre aspas, que está. Aí fica bem difícil das pessoas que trabalham lutarem para querer fazer melhor. Só isso. Com a palavra o vereador Charles.
completando a linha de raciocínio desenvolvida anteriormente, eu queria só colocar a questão da faculdade. Uma vez instalada a faculdade, ela, para poder funcionar, para se tornar, entrar em operação, ela vai necessitar primeiro acima de tudo, de professores dotados de conhecimento e capacidade para poder lecionar, ensinar e formar os novos profissionais, seja da área médica, odontológica, fisioterapeuta, qualquer uma delas, fisioterapia. Então é importante que nós tenhamos mão de obra também, né? Trazer a faculdade, temos que trazer também mão de obra e pagar bem, porque o professor precisa ser bem remunerado, ele precisa estar qualificado, ele precisa estar se atualizando, ele precisa de investimento, precisa fazer cursos e precisa ser remunerado para isso. Só destacar. Queria comentar que hoje, lendo o informativo do município, vi ali a matéria de capa, traz a mensagem informando quanto aos 3 anos da implantação da tarifa legal. Eu acho que vale a pena ressaltar. Foi um belo programa, um belo projeto implementado dentro do governo Tutuca, que com certeza trouxe muitos benefícios para a nossa sociedade. Então eu acho que o que é bom deve ser lembrado, né? O que é ruim a gente deve esquecer, mas o que é bom tem que ser lembrado e comentado. Estamos vendo aí o Brasil brigando por vários estados pela redução das tarifas de 15 centavos, 10 centavos, 20 centavos, e aqui nós conseguimos manter, em função, obviamente, dessa parceria estabelecida, né, entre o Legislativo e o Executivo, nós conseguimos manter esse custo a R$1. Eu acho que é importante ressaltar e parabenizar o feito do governo Tutuca e agora do Luiz Antônio, o governo Luiz Antônio, que está aqui, conseguiu manter a passagem a R$1. A questão da criação de um centro administrativo, vereador Alzimiro, foi uma indicação feita pelo vereador Júnior aqui, feita no mandato passado pelo vereador Diego. Eu acho que ela vem de encontro com aquilo que nós pensamos, imaginamos, né, talvez até o que nós sonhamos como modelo de administração. Nós precisamos concentrar, precisamos aproximar, né, as secretarias, toda a gestão tem que ser integrada. Não dá para a gente administrar à distância, é difícil, é complicado. Independente da questão do pagamento de aluguéis, que sabemos que são muitos os imóveis alugados, eu acho que é uma questão, obviamente, também a se analisar e se ponderar de peso dentro desse contexto do tema aqui em discussão, mas por você conseguir, alguns, né, proprietários desses imóveis terão que alugar para outros, e não terão dificuldade de alugar. A demanda é grande, existe uma procura muito grande por imóveis em Piraí, então não haverá dificuldades quanto a isso. O que nós precisamos é buscar, né, um entendimento com o Executivo, recursos, se for o caso, na esfera estadual ou federal, para viabilizar o projeto. Eu sugeri aqui também, foi uma indicação dessa casa, a criação da Casa dos Conselhos, por exemplo, que poderia estar atuando junto com esse centro administrativo. Então, eu acho que a ideia é muito boa, essa casa, como já dito anteriormente, aliás, como muito poucas no Brasil, acredito eu, né, essa casa apoia, tem 100%, né, todos os que aqui estão têm apoiado todas as ações do governo, ou seja, é uma parceria ímpar. Todo e qualquer governante, todo e qualquer administrador, todo e qualquer prefeito sonha em ter ao seu lado todos os vereadores. E hoje o nosso prefeito tem todos os vereadores. Então não falta harmonia, não falta entendimento para que as coisas aconteçam. O que não pode faltar é vontade, né? E tenho certeza que dessa casa não falta. Outra questão também que eu queria colocar, essa questão o nobre vereador Júnior fez aqui uma indicação que se refere à Fazendinha e à Estrada Lengruber Portugal. Né? Aquela ideia, quando a gente fez aqui a indicação, o requerimento ao excelentíssimo senhor vice-governador Luiz Fernando de Souza Pezão, no que diz respeito a um programa que venha atender essas regiões, um programa de implantação de asfalto nessas estradas vicinais, vem de encontro, nobre vereador, com a sua proposta. É justamente isso, é você trazer dignidade às pessoas, viabilizar o acesso dessas pessoas às suas casas, aos seus comércios. Ali nós temos produtores ali, existe uma produção rural, que não em grande escala, mas existe. Então há uma dificuldade de escoamento dessa produção. E com programas como esse, né, implementados com ações como essa, de sinalizar, de você poder orientar
aquele que por ali transita, é o que todos sonhamos. É o que todo cidadão sonha, você ter o direito de ir e vir respeitado, obviamente, que a Constituição lhe garante, mas o direito de ir e vir com segurança, com informação. Então, parabéns pela indicação, é de grande importância e grande valia. Outra questão, sobre essa questão do profissional da área, hoje tratado por alguns como lixeiro, gari, cada um denomina de um jeito, não vejo nada de pejorativo nisso. A questão do tema, do nome abordado, o nome dado a esse profissional. É só uma questão realmente de regulamentação. Eu entendo que o coletor de lixo urbano seria um bom nome, é uma sugestão, seria uma sugestão. Mas existe, o senador Paulo Paim apresentou um projeto nesse sentido. O projeto garante aposentadoria especial e adicional de salubridade para garis. A matéria diz, está pronta para ser votada pela Comissão de Assuntos Sociais, proposta que concede adicional de salubridade e aposentadoria especial a trabalhadores que exercem atividades de coleta de lixo, seleção de material para reciclagem e varrição de ruas. O texto a ser votado é um substitutivo do senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, apresentado aos projetos de lei complementar dos senadores Paulo Paim e Vicentinho Alves. De acordo com a proposta, serão beneficiados os segurados do regime geral de previdência social que trabalhem em condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Para ter garantia à aposentadoria especial, o trabalhador deverá comprovar, junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, 25 anos de atividade permanente, não ocasional nem intermitente. Deverá comprovar ainda a exposição pelo mesmo período a agentes químicos, físicos ou biológicos nocivos. Nos tribunais, informa Hollenberg, a jurisprudência tem sido no sentido de que as atividades de coleta de lixo, se exercidas por mais de 25 anos, podem assegurar aposentadoria especial, embora elas não constem na lista de atividades nocivas à saúde do Ministério do Trabalho. Ou seja, há uma discussão a nível federal, né, tratando do assunto, tratando do tema, sabemos da morosidade, sabemos como funciona, infelizmente, o Congresso e o Senado. Nos últimos dias nós vimos uma correria, votaram um monte de coisa que estava engavetado lá há mais de 10 anos, porque o povo pressionou, né? Não precisava, né? É obrigação do cidadão, né? O cara foi eleito para isso, não precisava que pressionasse. Mas, enfim, mas é uma matéria de grande importância. Repito, vamos buscar um entendimento, vereador Alzimiro, vereador Russo, demais colegas, no que diz respeito a esse assunto, vamos conversar com o Executivo para ver qual é a sua ideia, qual é a sua visão sobre a coisa e se ele teria alguma proposta já a apresentar. Né? Nós estamos aqui discutindo, tivemos aqui essa semana um problema em relação a um desentendimento, ou talvez uma falta de entendimento, melhor dizendo, entre o sindicato que representa hoje os funcionários e essa casa. Eu há muito tempo venho dizendo que os sindicatos, ao longo dos anos, perderam força. À medida em que o empregado e o patrão passaram a se relacionar de uma forma mais direta, à medida que o empregador percebeu e entendeu a importância do empregado dentro do seu negócio, as relações melhoraram muito. Hoje se consegue trabalhar perceber salários melhores sem que haja necessidade da intervenção no sindicato ou de outro. Não quero dizer com isso que eles não sejam importantes. Até acho que são. Ao longo da história desse país, principalmente a partir da década de 80, os sindicatos se mostraram muito fortes no que diz respeito ao desenvolvimento político do nosso país. Então, não tiro aí a sua importância. Só quero dizer que nós podemos discutir isso em alto nível. Podemos estar propondo, convidando aqui o prefeito, talvez até mesmo o sindicato, para nós estarmos tratando de uma matéria que eu acho que é de interesse de muitos, né, de profissionais que lidam, que cuidam das nossas ruas, das nossas casas todos os dias. Então, fica aqui o tema novamente para a gente estar abordando na próxima semana, senhores. Obrigado. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Boa noite, presidente, vereadores e público presente. Eu tive a oportunidade de participar de um curso onde o professor colocou uma coisa muito interessante, foi na ELERJ, Escola do Legislativo. Quando a gente faz um comunicado, né, um comunicado positivo, igual o Alzimiro fez hoje, né, que a previsão de arrecadação do município tende a crescer,
às vezes o funcionário ele fica meio perdido no meio disso tudo, porque a gente vem, né, sempre ouvindo isso, que a arrecadação está crescendo. E quem faz, né, o município acontecer são os funcionários. E esse professor, ele colocou uma coisa interessante sobre a criação dos impostos, como foi feita a criação dos impostos, para dar equilíbrio, para causar uma harmonia social maior, para tirar daquele que tem muito e distribuir com aquele que tem pouco. Então, hoje, o nosso município tem uma arrecadação louvável, a gente tem que agradecer a Deus por isso, e também não esquecer dos funcionários. De que forma? Colocando como prioridade algumas questões que já foram faladas. Por exemplo, eu tive conversando com um funcionário há poucos dias aqui na escadaria da Câmara, ele fazendo o questionamento, falou, poxa, eu não consigo entender como as coisas estão indo tão bem, e para nós que somos os que ganham menos, a coisa não acontece tão rápido, na mesma velocidade com que aumenta a arrecadação. Não posso falar do passado, porque estou aqui para falar do presente e para melhorar o futuro. Eu acho, sim, que nós temos que fazer exatamente da forma com que o Charles colocou, Alzimiro, e pedir ao prefeito que ele dê realmente uma atenção aos funcionários, porque é o nosso bem maior, é quem toca a prefeitura, quem faz a coisa acontecer. E se a gente pensar, né, que o bem maior que nós temos são esses funcionários, a gente tem que sim que tratar com muito carinho, com muito amor, e carinho e amor se justifica também quando a gente cobra os direitos. Em relação ao comunicado que o Charles fez, né, dos garis, uma coisa que parece até absurdo, né, assim, a gente, poxa, mas como pode uma coisa dessa estar acontecendo? Porque já não tem um salário, né, louvável e ainda tem direitos subtraídos, é uma coisa muito difícil. Eu deixo essa mensagem, acho que a gente tem que agir com energia nesse sentido, para não deixar que os funcionários percam seus direitos e vejam em nós frustrações, porque eu tenho certeza que cada funcionário que votou em cada um eleito, e até naqueles também que não conseguiram se eleger, esperam aqui defensores de seus direitos e uma distribuição mais justa. Um outro comunicado que eu gostaria também de fazer aqui é em relação à questão dos animais na cidade. Na época da campanha eu coloquei no folder, né, lá um projeto voltado para tirar esses animais das ruas, os animais abandonados. E a gente sabe que as dificuldades são muito grandes, são vários detalhes que envolvem. Mas a gente pode começar com coisas simples, como eu fiz uma indicação, né, pedindo que fosse feito um programa de castração desses animais de rua, aquelas pessoas que são famílias menos assim, de poder aquisitivo menor, que não tem condição de fazer a castração de seus animais, o município intervir para quê? Para evitar a proliferação e que mais animais estejam nas ruas. Então, quando a gente é cobrado, a gente tem que dar uma resposta. O vereador ele pode muito pouco no sentido de executar, quer dizer, pode muito pouco, não, ele não pode nada, porque quem tem, né, essa prerrogativa é o executivo, mas a gente faz as indicações, a gente pede e fica esperando, né, que a coisa aconteça. Então fica aí esses pedidos, né, eu faço muito bem essa colocação no sentido de dizer que eu não posso cobrar nada do que ficou para trás. Eu tenho que enxergar os meses de mandato que o novo prefeito está exercendo, e segundo informações passadas também por ele, é que está na finalização, né, de toda a organização para começar assim as obras acontecerem, né, e os projetos estarem sendo colocados em andamento. Mas eu faço esse apelo que, dentre todos esses, a questão do funcionário tem uma prioridade. Boa noite. Com a palavra o vereador Júnior Dentista. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, vereadores, público presente e internautas. Vou fazer um breve comentário sobre a minha indicação, que já foi comentada pelo vereador Charles.
sobre a questão das estradas vicinais. Eu acho que uma coisa leva a outra. E no nosso município, a condição das estradas vicinais leva a uma cadeia na questão dos transportes, da locomoção dos moradores dessa área, e pela grande extensão territorial de Piraí, algumas áreas são imensamente prejudicadas. Essa, no caso que eu fiz a indicação hoje, que é a Fazendinha, tem o Sanatório da Serra, tem a Serra do Matoso e a Cacaria, que são locais que acabam se utilizando dos municípios vizinhos, porque fica mais perto se locomover e chegar aos municípios vizinhos do que a sede do município. Então, o sonho, o mundo perfeito seria o requerimento protocolado por Vossa Senhoria, por Vossa Excelência. Mas, como é um processo um pouco mais complicado, tem a parte burocrática envolvida, eu acredito que a colocação dessa sinalização vertical vai melhorar um pouco a qualidade de vida, porque hoje uma pessoa que não tem conhecimento da Fazendinha, do Sanatório e da Serra do Matoso, eu acho impossível a pessoa chegar lá e encontrar qualquer ponto. Não tem uma placa indicando quilometragem, ponto de referência, principais sítios, fazendas. Então, assim, são muitas bifurcações. Você chega, não tem como chegar num ponto. São locais com grandes extensões, que pela via você quase não encontra os moradores, porque eles estão normalmente trabalhando nos sítios, nas fazendas, na lavoura. Então, assim, se tiver que ter uma entrega de uma loja de eletrodoméstico, não acha. Sinceramente, não acha. Já fiz alguns eventos na Fazendinha, convidei os amigos, demoraram 3, 4 horas para chegar, porque não tem dificuldade das telecomunicações, não tem sinal de celular, Serra do Matoso, Sanatório, Fazendinha. Então a pessoa não consegue se comunicar. Não encontra muitos moradores nas ruas. E não tem nenhuma placa, a pessoa que está lá está perdida. Ou vai entrando em cada entradinha que encontra pelo caminho, ou volta para trás e deixa para um outro dia o seu passeio ou o seu compromisso de negócios. Quanto à questão do agente de serviços públicos, eu já tinha recebido informações sobre essa questão e eu acho muito válida a sua opinião e conte comigo para a gente lutar em cima disso. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Não temos mais vereadores inscritos. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 15 de julho, corrente ano, hora regimental.